Bom dia, olha nós aqui. Vamos conversando, minha gente, começando esse dia, nosso 1º de janeiro. Primeiro dia do ano, do mês de janeiro. Não do ano, né? E estamos mais uma vez falando sobre a hérnia de disco, como eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Por que eu digo vencer a hérnia de disco e não eliminar? Às vezes me perguntam por que não eliminar a hérnia de disco. Porque hérnia é uma lesão, tá? E ela vai ficar cicatrizada, você vai ter cicatriz nessa lesão. Assim como qualquer outra lesão, ela fica cicatrizada e depois que você tem uma lesão desse tipo, você precisa ter cuidados. Você precisa trabalhar os cuidados que você vai ter com esse tipo de lesão. Enquanto você não tem a lesão na hérnia de disco, você não precisa ter os cuidados. Mas depois que sim, que você se lesionou e teve esse problema na hérnia de disco, então você começa a ter alguns delicados cuidados que você tem que saber quais são no seu dia a dia, né? Você tem que saber o que fazer, quais as coisas procurar para serem feitas para quando você tem esse problema da hérnia de disco. E esse é o assunto de hoje da saga dos herniados, né? Que seriam as 3 formas da gente vencer a hérnia de disco, as 3 formas importantíssimas que a gente tem para vencer a hérnia de disco. Então, quem está lá escutando agora a aula, né? Então, por isso estão todos lá escutando a aula agora. Porque a hérnia de disco é a lesão que você tem, e é uma lesão que você vai curar, mas a cicatriz vai ficar. Vai ficar o tempo de dor que você sentiu, vai ficar gravado na sua memória, e aí você precisa não só resolver a hérnia de disco, não é só deixar de ter hérnia de disco, mas é vencer todo o processo que causou a hérnia de disco e todo o processo que a hérnia de disco causou em você, como o medo do movimento, o medo da dor, vários tipos de questões psicológicas que ficaram em você, como a questão da depressão, da tristeza. Tudo isso fica em você e você precisa trabalhar isso posteriormente. Durante o período que você está tratando a hérnia de disco, você precisa trabalhar isso. E posteriormente também você precisa desenvolver esse trabalho com a hérnia de disco, né? Porque a hérnia de disco, ela não é somente vamos dizer assim, uma situação em que você vai passar de forma só curar a hérnia e acabou. Se você faz uma cirurgia, por exemplo, da hérnia de disco, mesmo depois da cirurgia você vai sentir dores, você vai sentir sensações e você precisa resolver essas questões das dores, das sensações da hérnia de disco, né? Você precisa você tem um trauma, não só físico, mas um trauma de ter travado, de não conseguir mais fazer as coisas que você queria, de ter abandonado durante anos você abandonou aquilo que era importante para você. E depois que você corrige e resolve a hérnia de disco, você tem que resgatar essas coisas. Você tem que retomar esse mundo que você tem. Então, na aula de hoje, lá na Saga dos Herniados, que está ocorrendo nesse momento aqui, hoje de manhã, 7h30, 8 horas, o pessoal acorda, já vai assistir a aula. E ali vai aprender sobre as 3 formas de lidar com a hérnia de disco. Isso é uma das coisas, né, que a gente tem, mas temos também o pós-hérnia de disco. O pós-hérnia de disco é esse tratamento que você vai rever as suas coisas. O que eu posso retomar na minha vida? Será que eu posso retomar tudo agora, depois que eu tive a hérnia de disco? Ou será que algumas coisas eu devo fazer um pouco diferente? Porque se eu pudesse retomar tudo, seria muito simples, né? Mas você sabe que se você, por exemplo, tem um entorse de tornozelo,
você fica mais suscetível depois a ter entorses de tornozelo. E se você tem algum tipo de problema no punho, que você desloca alguma coisa, você vai ter depois mais propensão a ter aquele problema. Então, quando você tem hérnia de disco e você trabalha para eliminar a hérnia de disco, mesmo depois que ela cicatrizou, você tem cuidados para não ter novamente. Então, não é só você resolver o problema, é você entender que você tem uma lesão. Essa lesão ela pode estar cicatrizada e agora você tem que ter uma nova forma, um novo jeito, um novo modelo. Você não vai mais poder ser aquela pessoa sedentária que você era. Você não vai mais poder ser aquela pessoa que deixava a vida levar. É que não nos ensinaram que depois dos 40 anos de idade você também teria que fazer exercícios físicos, não necessariamente precisassem ser exercícios de impacto, não, mas você precisa fazer. À medida que você vai crescendo, vai se desenvolvendo, você vai mudando as fases da sua vida. E quando você entra numa fase mais adulta, você tem que readaptar a essa fase mais adulta. Quando você é criança, você se move muito, você se quebra muito, né? Você se joga muito em qualquer lugar e isso está tudo bem, porque faz parte da idade. Depois você passa por uma adolescência, que aí então você faz coisas que você investe em descobertas, né? Você começa a ter descobertas sobre a vida. Às vezes faz umas coisas que lhe fazem bem, às vezes fazem outras que lhe fazem mal. Enfim, você acaba como que experimentando aqueles momentos. E dependendo das suas experiências, você deixa de fazer algumas coisas e começa a fazer outras. Você começa a mudar as coisas na sua vida. E após os 40 anos, você tem também uma mudança. E é uma mudança de amadurecimento que você vai ter. Você vai amadurecer novas ideias. Só que o que acontece geralmente é que a gente tem aí algum tipo de dor. E a gente se encolhe perante a dor e vai, quem sabe, tem uma hérnia de disco por nossa postura, por nossa falta de exercícios durante esses períodos todos. E aí você vai tratar essa hérnia, seja com uma cirurgia, seja com fisioterapia, seja lá com o que for. Só que isso somente não basta. Não basta só você fazer um tratamento momentâneo e dizer, eu tratei, agora deu, acabou. É uma mudança de vida. É uma mudança de comportamento, porque se você mantiver o comportamento que gerou a hérnia de disco, você vai gerar outra depois, mais adiante. Então você tem que mudar o seu comportamento, e a mudança de comportamento é mais difícil. Depois que você sai de uma hérnia de disco, você mantém alguns comportamentos depressivos, alguns comportamentos de medo, alguns comportamentos de ódio, raiva, tudo isso continua em você. E principalmente você tem que adaptar na sua vida o que antes você não tinha, que é o exercício diário, o movimento diário. Pode parecer ruim agora que você tem dor, que você não consegue fazer esses movimentos todos, mas quando você perceber que essa movimentação traz para você liberdade, traz para você alegria, permite que você viva o dia inteiro bem, você vai fazer o exercício como se tomasse o café da manhã. Você vai fazer esses movimentos como se você estivesse preparando o seu corpo para que ele desenvolvesse atividades no seu dia. Essa compreensão de que você tem a fazer algo depois que cicatrizou a sua hérnia de disco, depois que você não tem mais dor, depois que você está saudável novamente, né? Saudável, mas você é um saudável com uma cicatriz. E essa cicatriz precisa também ser adaptada à nossa vida. Precisa ser trabalhada dali para frente. E você vai ter que sempre ter uma manutenção no seu corpo. Aí você vai dizer assim, nossa, vou ter que sempre ter manutenção, mas você faz a manutenção no seu estômago todos os dias, quando você se alimenta. E você não diz assim, nossa, tem que almoçar sempre, todos os dias. Você sabe que tem que almoçar porque tem o corpo que pede,
através da fome. Você tem fome, e aí você vai lá, come, você satisfaz essa parte e fica bem no dia. A hérnia de disco vai começar a aparecer uma fome também de movimento, que essa fome vai aparecer você sentindo um pouco mais rígido, você sentindo uma dorzinha, você sentindo uma sensação desagradável. É o corpo pedindo o movimento, mas você ainda não sabe disso, você ainda não entendeu isso. Depois que você elimina as dores nas costas, não quer dizer que você nunca vai ter dor nas costas, não quer dizer que você nunca mais vai ter dor de cabeça, não quer dizer que você nunca mais vai ter qualquer uma dessas coisas. Quer dizer que você pode definitivamente controlar tudo isso. É como você dizer assim, eu aprendi a tomar café da manhã e agora nunca mais eu vou ter fome. Sim, você aprendeu a tomar o café da manhã, nunca mais vai ter fome, mas nunca mais vai ter fome depois que você tomar o café da manhã, né? Tomou o café da manhã, elimina aquela fome. O corpo pede o alimento através da fome dele. Ele sente fome. O corpo sente fome e mostra isso para você. E você vê isso como uma necessidade de suprir essa necessidade. E a hérnia de disco também vai reclamar. A hérnia de disco vai, de manhã você vai acordar, vai se sentir um pouco mais rígido. Então, para não acontecer isso, você coloca na rotina. Assim, o café da manhã também, você coloca na rotina e aí você se despreocupa de ter que tomar um café às pressas no meio da manhã porque não comeu quando era logo cedo. O ser humano colocou rotinas na sua vida, hoje você olha para elas, nem se dá conta que é uma rotina. Né? Escovar os dentes, arrumar cama, tomar banho, trocar de roupa, coisas que a gente faz até muitas vezes com grande prazer. A gente faz isso com uma vontade de fazer. E tem que adicionar na nossa vida os exercícios pela manhã, como um banho pela manhã, como escovar os dentes, como se pentear, como tomar um café. E isso tem que ser, esse tipo de exercício tem que ser agradável, ele tem que ser confortável, ele tem que ser gostoso de ser feito. Porque eu digo que sempre exercício que não é agradável, não é gostoso, você desiste de fazer. Você desiste. Se a comida da manhã, do café da manhã, for muito ruim, você não vai querer tomar aquele café da manhã. Então você tem que selecionar o exercício mais leve, o exercício mais adequado para a sua idade. Você pode depois querer ir de tarde para uma academia, você pode depois querer fazer corrida num outro horário. Da mesma forma que depois que você toma o café da manhã, você almoça, faz um lanche, você janta, você tem outros momentos que também vai se alimentar. Você tem momentos que você alimenta o seu corpo em exercícios também. E ele vai pedir, né? O corpo vai pedir. Como que o corpo vai pedir um exercício? Quando você sente um desconforto no ombro, você sente que ficou muito tempo sentado e precisa fazer alguma coisa. Nesse momento você vai utilizar alguns exercícios, mas você já deve acordar pela manhã e fazer os exercícios que vão ajudar você. Nesse momento, se vocês não estão sabendo, está rodando a Saga dos Herniados, que é um evento gratuito online, que quem se inscreveu já está assistindo às aulas e quem não se inscreveu pode se inscrever clicando no link da biografia do meu Instagram e começar a aprender várias coisas. Hoje, na Saga dos Herniados, eu estou ensinando as 3 coisas que nós precisamos fazer para vencer a hérnia de disco. São só 3 coisas que você precisa fazer para vencer a hérnia de disco. E isso está sendo ensinado lá na Saga dos Herniados, né? Se você quer aprender isso, entra na Saga dos Herniados, é gratuito, basta se inscrever, um conhecimento bem colocadinho. É uma aula de uns 10, 12 minutos, rápida, mas muito concentrada, com um conhecimento muito bom. E aí, depois que você aprende a eliminar a dor, a vencer, por isso que eu digo, é vencer a hérnia de disco. Vencer uma hérnia de disco não é uma vez só. Você vence ela todos os dias. Você vence a morte todos os dias, né? Com a sua vida.
Você está vivendo. Então você precisa ter algo que ajude a você tirar a cicatriz de tudo isso que passou. Porque fica marcado no seu cérebro esse período de dor. Então, além de você tirar a dor do seu corpo, você precisa trabalhar também o medo do movimento, que é a cinesiofobia. Além de tirar a dor do seu corpo, você precisa trabalhar psicologicamente esse período que você viveu. Às vezes são 2 anos, às vezes são 3, são 10, são 20 anos, às vezes uma vida inteira que você passou com dor. E você conseguiu sair desse estágio de dor, você estava num nível muito baixo, você saiu do estágio de dor, então agora você começa um trabalho para ganhar resistência. E ganhar resistência, você não ganha, é como dinheiro, né? Para você acumular dinheiro, você precisa fazer todos os dias um esforço para colocar esse dinheiro na sua conta. Então, para você acumular uma resistência, você tem que todo dia desenvolver uma atividade. Como eu falei antes, assim como você tomava um café da manhã, assim como você fazia essas coisas. Agora, quer dizer que se você toma café da manhã todos os dias, quer dizer que você nunca vai ter fome? Quer dizer que você pode uma manhã ficar sem tomar café da manhã? Pode sim. Naquele dia você vai sentir mais fome. O exercício é a mesma coisa. Se num determinado momento você deixa de fazer o exercício, talvez naquele dia você não sinta falta dele, mas no dia seguinte essa falta vai vir com uma sensação um pouco meio estranha no seu corpo. Entender isso é muito importante. A gente falou ontem na live do YouTube sobre essas coisas, né? Mostrei várias questões de exames. A gente teve uma aula muito boa ontem à noite e hoje à noite nós vamos ter novamente, tá? Já está lá no YouTube, só você se preparar, vai para a página do YouTube lá e começa a se organizar lá, ver sobre a aula. Depois vou postar aqui nos stories para vocês terem acesso às aulas do YouTube, tá? Que são ao vivo, né? É live ao vivo que eu faço lá essa semana. A gente tem que ter um entendimento, então, de que são ações que a gente vai ter. Depois que a gente compromete a nossa vida com uma hérnia de disco, a gente não quer ter outra. Ninguém quer ter outra hérnia de disco. E aí o que você faz para não ter outra? Você teve essa hérnia de disco porque você não fazia uma determinada atividade, uma atividade física, que nutria o seu disco, que fazia parte de você. Então esse conhecimento é importante. Não basta só você fazer choquinho, fazer exercício, fazer quiropraxia. Não, você tem que participar da mudança que isso tem que ter na sua vida. Você tem que fazer algo por você junto com o seu fisioterapeuta. Você não vai fazer isso sozinho e você tem que participar de um grupo que esteja fazendo isso também. Um grupo de apoio, né? Nós temos aqui o nosso grupo de apoio, que são os Livres da Dor. E pela manhã já nos dizemos bom dia, isso já faz a gente entender que não estamos sozinhos. Que a solidão também é uma das características de pessoas herniadas com hérnia de disco, porque você se isola quando você tem dor, você se coloca num canto, você vai, né, principalmente chega uma hora que você praticamente desiste, às vezes desiste de viver, de certa forma até é um suicídio acordado, né? Você não vai mais buscando ou entendendo, você começa a perder a vontade de fazer as coisas. E depois que você elimina a hérnia de disco, que você percebe que várias coisas você pode fazer, então nesse momento você começa a descobrir que você é vivo. Você tem que aos poucos então vendo o que você pode fazer na nova realidade. O que realmente você pode, para onde você pode ir e como você pode ir. Na aula de sexta-feira nós vamos trabalhar o como, né? Como serão exercícios, a gente vai aprender a fazer os principais exercícios que vão fechar com a aula de hoje, que já está rodando lá na Saga dos Herniados. Quem não se inscreveu, se inscreve lá ainda. Até domingo ficam as aulas da Saga dos Herniados, ficam à disposição. Depois fecha, né? E deu. É porque eu não vou ficar, né? Eu vou mudar, vou botar outras coisas para vocês aqui. Esse entendimento que a gente tem que ter, pessoal,
da nossa hérnia de disco, é uma lesão. Qualquer parte do corpo que você lesiona, depois ela fica um pouco sequelada, né? Você entende? Fica sequelada. Mas a sequela da hérnia de disco não é só física, ela é também emocional. E aí você precisa tirar essa sequela, voltar a fazer as coisas que você gosta, voltar a trabalhar naquilo que você não trabalhava mais. Quem sabe você comece a voltar a cuidar do seu jardim, fazer o tricô, o crochê, uma corrida, um ciclismo, coisas que você parou e deixou de fazer e que agora é possível novamente. Essa retomada, enquanto hoje estamos com muita dor, parece algo meio que fantasioso de eu falar isso para você, que você está com dor, está com toda essa sensação. Mas depois que você sai dessa caverna de dor e você começa a ver a vida como de forma diferente, você começa a querer viver esses anos todos que foram perdidos. E tem que ser com parcimônia, tem que ser com cuidados, porque você está com uma sequela que não é só física, que é emocional também, e que volta e meia você vai ter alguma dor no seu corpo. Vai ter, não vai deixar de ter dor, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai ter a ferramenta para eliminar essa dor. Você vai ter uma dor de cabeça, alguma coisa assim, mas você vai saber o exercício para fazer para eliminar essa dor de cabeça. Por que você tem a dor de cabeça? Porque algumas coisas você ainda não aprendeu a lidar na sua vida, você ainda não desenvolveu isso. Então você precisa trabalhar várias coisas na sua vida. Várias dessas coisas têm que ser trabalhadas. Desde o momento em que você acorda e você desenvolve uma atividade física pela manhã. Aí vocês vão perguntar, mas Maurício, por que de manhã? Eu faço academia à noite. Por que não fazer de noite? Por que você toma café da manhã de manhã e não de noite? Porque é café da manhã. Então você vai fazer o exercício da manhã. Logo pela manhã, porque o nosso corpo estava deitado na horizontal e todas as toxinas do nosso corpo vão para as articulações. Pela manhã, quando a gente se movimenta e movimenta as articulações jogam essas toxinas para a corrente sanguínea e podem ser eliminadas pela urina, pelas fezes. Se você não se movimentar adequadamente pela manhã, não fizer algum exercício, alguma caminhada, alguma coisa pela manhã, essa toxina fica nas articulações e ao longo do tempo você pode ter uma série de complicações com ácido úrico e essas coisas todas nas articulações. Então se faz pela manhã, mas eu vou fazer de noite. Muito bem, de noite você pode fazer. O que se diz sobre comer à noite, se alimentar à noite? A gente diz comer pouco, né? A gente diz não vai comer muito. Então por que exercício tem que fazer muito à noite? Por que não se deve fazer muito exercício à noite? Porque durante a noite o nosso corpo está preparando uma energia para revitalizar o corpo que foi usado durante o dia. Outros órgãos entram em ação durante a noite. O fígado ele quer expelir toxina e tudo mais. Então, quando você vai fazer um exercício pesado durante a noite, não um exercício mais de relaxamento, mas um exercício que ative você vai estar gastando a energia que estava preparada para recuperar o seu corpo. Então, à noite não é adequado fazer exercício. À noite é adequado ir dormir. Sim, eu sei que tem muita gente que faz à noite academia e se sente muito bem. Tudo bem, só você está gastando a energia que era para restabelecer o corpo. Experimenta fazer uma semana diferente. Fazer de manhã até o exercício e de noite dormir realmente. Levar o seu corpo para o descanso e deixar que a sua vitalidade reformule seu corpo. Ali você vai ver a diferença que vai ter. Quando a gente organiza dessa forma, coloca de manhã, logo que levanta, faz os primeiros exercícios, 5 minutos de exercício pela manhã, já vai dar uma diferença muito grande na sua vida. E não é uma vez por semana, são todos os dias. E aí o esporte durante o dia você pode praticar, agora você vai para a academia de noite para suar, para fazer força, você vai estar gastando a energia que está pronta para restabelecer o seu corpo. E pela manhã,
você vai fazer movimentos para eliminar toxinas do seu corpo. Essas são as diferenças. À noite você vai fazer um gasto energético muito forte e pela manhã você vai fazer uma revitalização muito forte, porque você vai eliminar toxinas pela manhã. À noite você não elimina as toxinas, à noite você vai inclusive aumentar as toxinas do seu corpo, né? Porque você vai fazer exercício, vai circular vai circular o sangue que você usou durante o dia, né? Você teve um dia atribulado, cheio de coisas e tal. Aí faz à noite e quando chega a noite que você deveria descansar, você gasta essa energia. Pela manhã você tem a possibilidade de revitalização, porque você está com o movimento, fazendo aquele sangue que estava mais parado durante a noite, você coloca ele em movimento e ele leva, então, nutrientes para o corpo todo. Então, você, pela manhã, o exercício pela manhã vitaliza você. Depois de você fazer o exercício, você vai tomar o seu café da manhã. E essa ordem das coisas e essa maneira de pensar diferente, depois que você curou a sua hérnia de disco. Aliás, eu ofereço para vocês já essa ideia, né? E quem vem comigo, eu já coloco isso, já explico isso assim desde o começo, da gente fazer essas pequenas mudanças na nossa vida. E quando a gente está bem, quando a gente está se sentindo bem, a gente deve fazer o exercício porque está se sentindo bem. A gente não vai fazer exercício só quando está mal. A gente não vai buscar melhorar só quando a gente está ruim. A gente melhora quando a gente está bem também. Às vezes, culturalmente, a gente tem a ideia de que quando está bem, agora... Aí você está tomando um exercício como se fosse aquele paracetamol que você tomava sempre, sabe? Ou você tomava aquele para dor de cabeça, então agora você não toma mais remédio para dor de cabeça, mas você toma um exercício para dor de cabeça. Você continuou com a mesma maneira de pensar, que você só fica apagando incêndio. Não é assim. Você tem que todo dia aumentar, você tem que sair do nível de dor e começar então a fazer uma reserva de energia. Toda manhã você faz a sua reserva de energia, de flexibilidade, de alinhamento da coluna, e aí você tem o dia todo para ir gastando essa energia. Às vezes não gasta tudo, daí no dia seguinte vai mais. Eu vi uma postagem de uma seguidora aqui, muito legal, que ela postou, que ela começou a fazer um acúmulo de grana, né, de dinheiro. Aí ela fez uma tabelinha e colocou assim: ela guarda R$40 por mês, né? Então no primeiro mês, primeiro ela guarda 40, depois 80, depois, acho que é mais assim, 40. Ela vai guardando 40, 50, 60, 70, todo mês vai guardando um valor. E à medida que vai passando o mês, o valor que guarda é maior. Aí lá no final de um ano vai ter lá uns R$1.500 sobrando e tal. Vamos trazer isso para a realidade da hérnia de disco, né? Se todo dia você está sem dor, mas mesmo assim você faz um pouco daquele exercício que tira a dor. Aí você fica com resistência. Aí durante o dia vai baixando isso, às vezes você tem uma dorzinha, aí você de manhã faz um exercício, e aí você ganha mais resistência. No dia seguinte você vai até que não tem dor, aí você faz exercício da resistência. Quando vê, você está com uma resistência muito alta, muito grande, e aí você consegue passear, consegue fazer as coisas, lavar a louça, consegue limpar a casa, consegue fazer muita coisa interessante. Você consegue desenvolver coisas na sua vida, você consegue ter ânimo, e esse ânimo não vem de graça. Na verdade, a gente foi perdendo esse ânimo porque... Olha, eu digo, na adolescência eu garanto que você saía, fazer coisas, passear, conversar com os amigos e fazer uma série de coisas que agora, na sua idade, depois dos 40 anos, você começou a deixar de lado isso, já não faz mais aquele exercício que fazia antes, então alguns hobbies você abandonou, algumas coisas que gosta você deixou e foi passando assim porque tem que trabalhar, que tem que ganhar dinheiro e tal, e você não gerou uma nova forma de viver. É o que eu digo assim, ó, exercício físico, depois de uma certa idade, não é uma opção. É uma obrigação. É uma necessidade. Você não tem mais a opção. Isso não é uma opção na sua vida. Ah, eu optei por fazer exercício. Não, não é uma opção.
Assim como tomar café da manhã não é uma opção, você respirar é opção? Você opta por respirar? Não. O coração de você está o tempo inteiro se movendo, né? Está sempre movendo. O próprio coração está dizendo que é o movimento que faz a vida. O coração mostra, o movimento faz a vida. Então, por que não movimentar logo pela manhã, deixar o corpo bem saudável para passar o dia? Então, dessa forma, a gente vai aprendendo que não é só tirar a dor que a gente tem, mas é também trabalhar para não ter mais hernia de disco, trabalhar para ser saudável até o último dia das nossas vidas. E essa é a ideia de você trabalhar, de você desenvolver, de você ter um método que ajude você a sair da caverna de dor e passar a ser um livre de dor. Você ter rotinas estabelecidas. E agora é difícil montar a rotina se você não tem um grupo que lhe ajuda a manter a rotina, né? Então, se você olha só o pessoal que corre, o pessoal que faz corrida, eles têm grupos, porque correr sozinho não é possível. Tu não vai manter isso para a vida inteira, mas tu tem que ser muito focado para todo dia levantar, correr, independente de se o outro vem ou não. Sozinho, todos os dias sozinho. Não, o que o pessoal faz? Se une em grupos, porque esses grupos permitem que você, né, tenha mais força, e aí você se compromete não mais só com você se compromete com as pessoas desse grupo em fazer essas coisas funcionar. Por isso nós temos o grupo Os Livres da Dor, que a gente entra para esse grupo e começa a sentir aquele incentivo. A gente tem essas pessoas queridas que estão no grupo e que toda manhã te dizem bom dia, como você está, como foi o exercício hoje, e aí às vezes a gente faz alguns desafios, né? O desafio tá, hoje vamos fazer esse desafio, aí trabalha o desafio, uma semana de desafio, um mês de desafio. Pessoas que vão se auxiliando a manter essa energia acesa, porque carvão longe da fogueira ele apaga. Você precisa de um grupo que esteja mais ou menos dentro dos seus padrões e buscando as mesmas coisas. Então, os herniados são pessoas que buscam esse grupo dos Livres da Dor. Se você quer, então, participar desse grupo, entra para a Saga dos Herniados, se inscreve, assiste às aulas, aprende o básico para começar e depois entra para o grupo da Saga dos Herniados, entra para o grupo dos Livres da Dor e vem fazer parte de uma mudança na sua vida, com o apoio dessas pessoas queridas todas ao seu redor, lhe falando do quanto é importante. Vocês lembram que quando estavam no ensino médio, vocês tinham seus colegas, vocês diziam assim, não, vamos se reunir depois que acabar o ensino médio. Acabou o ensino médio, eu não vi mais nenhum dos meus colegas, não, nunca. Então, por isso a importância do grupo. O grupo não é uma coisa bonita só para estar lá, ter um grupo. Não. O grupo é para justamente a gente ter uma identidade com pessoas que estão evoluindo com o exercício, estão evoluindo na luta para vencer a hernia de disco. E aí você se inspira nessas pessoas que estão evoluindo, e isso mantém você trabalhando no exercício. Porque sempre todo o começo é mais difícil, você vai sentir dores maiores, você tem que superar essas dores e o grupo traz esse aquecimento, o grupo traz essa alegria. Então entra para a Saga dos Herniados, vem encontrar esse grupo dos Livres da Dor, vem fazer parte dessa revolução da gente, né? Mudar, porque exercício físico não é mais uma opção para nós. O exercício físico é uma necessidade, como tomar café da manhã, dormir, tomar banho, fazer determinados passeios para relaxar, ler um livro, tudo isso é uma necessidade. A gente não é uma opção, eu vou optar. Quando nós éramos novos, crianças, adolescentes, a gente tinha a opção de não fazer as coisas porque éramos muito saudáveis. Depois que você não é mais tão saudável, né, depois de uma certa idade, tem coisas que têm que ser feitas. Ou você vai sofrer as consequências de não ter um grupo, de não ter uma disciplina, de não fazer exercício todos os dias. Você vai ter essa consequência.
Convidando vocês para a Saga dos Herniados, certo? Está aí no link da biografia para você acessar, se inscrever, participar. Se você lembrou de alguém que você acha que se beneficiaria muito com esse evento da Saga dos Herniados, compartilha com a pessoa, manda lá para ela, tá? E gostaria muito também de receber os comentários de vocês depois aqui embaixo, me falando o que vocês acharam de tudo isso e o que vocês estão achando da Saga dos Herniados. Um grande beijo e até amanhã e até hoje de noite, inclusive, lá no YouTube.